Jesus, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo, Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Você pode continuar orando. Eu sei que você já colocou esse novo ano, 2022, nas mãos do Senhor. Mas nós vamos orar por esse ano. Nosso primeiro culto, vamos consagrar ao Senhor, em comunhão, em unidade, como povo, como corpo de Cristo, esse novo ano ao Senhor. Você que está aqui, que é líder de um ministério, é líder de uma célula, coloque agora diante do Senhor o seu ministério. Coloque a sua célula diante do Senhor, cada pessoa que compõe a sua célula. Esse é um exercício de intercessão, você está intercedendo por vidas. E você está pedindo ao Senhor um ano completamente diferente, um ano abençoado, um ano cheio do poder e da graça de Deus, um ano do mover de Deus de forma extraordinária na sua vida, no seu ministério, na sua célula. Ore pela sua igreja. Ore para que 2022 seja um ano diferente para a igreja do Senhor aqui em Curitiba, para a igreja do Senhor em qualquer parte do Brasil, pela igreja do Senhor no mundo, que nós possamos revolucionar, que nós possamos receber do alto um avivamento poderoso que mova a terra, que varra a terra com a presença e com a glória de Deus. Mas você pode orar também pela sua família, você pode orar pela sua casa, você pode orar pelos planos e projetos que você já fez, já desenhou. Ore ao Senhor, consagrando ao Senhor esse novo ano. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos 2022 nas suas mãos. Nós colocamos, Pai, nas suas mãos esse ano como um ano extraordinário da parte de Deus, da parte do Senhor para nós, para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. As luzes podem vir com toda a força agora. Você que está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. Pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu não sei, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha recebido da nossa recepção um presente. E você que está em casa também, nos vendo aí, de qualquer parte do Brasil, do mundo, eu não sei, seja muito bem-vindo nesse culto aqui. Todo mundo que está aqui está feliz com Jesus? Amém. Festejou bastante? Comeu bastante? Lembrando o poeta, a vida não é só comida, não é só bebida, diversão e arte. Não é? Alguns deram uma contorcida aí, mas esse profeta, esse poeta cristão cantou isso há muito tempo. Mas eu espero que você tenha tido um final de ano abençoado, né? Um final de 2021 abençoado, e que você entre agora em 2022 também dessa forma, uma forma abençoada por Deus. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu não quero
Eu creio, né, que o nosso pessoal de comunicação eleva a expectativa da gente aqui, né, com o trabalho, né, dos temas da mensagem. Cadê o plano B? Cadê o plano B? Quando tudo dá errado, entra em ação o plano B. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28 ao verso 31. Eu vou ler aqui numa versão qualquer das muitas que se tem por aí, esse texto. E aqui vai ser projetado para você a NVI. Lucas capítulo 14, verso 28 a 31. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, edificar uma casa, construir um muro, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 32, até o versículo 32. Caso contrário, não estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Nós poderíamos dividir nessa noite aqui o nosso auditório em dois grupos. O grupo da direita e o grupo da esquerda, mas dizendo que um grupo faz planejamento, um grupo se assenta e faz o planejamento para o ano que está começando. E esse grupo da direita, eu vou eleger aqui vocês, à minha direita, esse grupo faz um bom planejamento, ele começa a executar e com o andar da carruagem, com o andar dos dias, ele vai colocando o plano metodicamente que ele planejou, ele vai executando. Mas existe o pessoal aqui da esquerda que faz planejamento. Eles sentam, colocam no papel aquilo que eles desejam, seus projetos, mas com o passar das horas, não vou dizer nem o passar dos dias, mas com o passar das horas, aquele projeto é engavetado. O projeto é abandonado. Você é esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa que planeja e coloca em execução? Ou você é esse outro tipo de pessoa que planeja, coloca no papel, mas na hora de executar, você acaba deixando de lado? Bem, gente, é bom a gente sempre ter um bom planejamento. É bom a gente fazer projetos. É bom a gente colocar no papel aquilo que nós estamos pensando a respeito do futuro, a respeito do nosso próprio futuro, desse ano que ainda para a gente está aí no secreto, está escondido, né? Nós ainda vamos vivenciá-lo. Nós da equipe pastoral, nós fizemos isso. Durante muito tempo a gente sentou e a gente ficou desenhando 2022. A gente foi para uma chácara, né, para a gente sentar e fazer o planejamento do ano. A gente fez planejamento para 2022, para 5 anos e para 10 anos. A gente colocou no papel alvos, a gente colocou no papel metas,
A gente colocou no papel os desafios que a gente tem como igreja. Por falar em igreja, né? Por falar em igreja, essa pedra aqui de soldagem, nós vamos ter que dar uma trabalhada melhor nela. Mas, tem muita gente de férias, né? Alguns avisaram, pastor, nós não vamos estar na igreja hoje que nós estamos de férias, a gente já está passeando, então você vai sentir falta aí de muitos irmãos. Mas a gente fez planejamento, a gente sentou, a gente orou, a gente calculou, e agora a gente precisa colocar aquilo que está no papel em andamento. Com certeza, se você não fez, ainda dá tempo de você se assentar com a sua família e fazer ali o seu planejamento. E como bem disse a pastora Lidiane, às vezes não é falar sobre o que você quer fazer, mas o que você precisa deixar de fazer. Talvez no seu planejamento você tenha que colocar, olha, eu preciso gastar menos, porque eu sou compulsivo. Talvez no seu planejamento você precise colocar alguns pecados que você tem que abandonar, que não dá mais para viver com eles. Porque é bem verdade que nós estamos diante de um novo ano, e um novo ano traz esperança para a gente coloca a expectativa de que nesse novo ano as coisas vão ser diferentes. Mas já dizia um sábio que não adianta você querer que as coisas sejam diferentes, vivendo as mesmas práticas. Algumas práticas precisam ser mudadas. Outro dia eu estava vendo um personal trainer falando sobre emagrecimento, e ele disse o seguinte, olha, você precisa mudar. Na entrevista ele disse o seguinte, olha, você precisa mudar a sua chave mental. Ao invés de desejar emagrecer, você precisa colocar na sua mente e no seu coração que você precisa cuidar da saúde. Emagrecimento faz parte, mas não é tudo. E você sabe, existe gordinho saudável, mas existe gordinho também que está precisando cuidar da saúde. Então a gente precisa mudar a chave da nossa mente. Mesmo diante das incertezas, das inúmeras possibilidades que nós temos diante de nós, todos nós deveríamos fazer um planejamento para esse ano. E se você não fez, o meu conselho a você é que ao sair daqui, quando chegar em casa, ao invés de ligar no Fantástico, faça o planejamento da sua vida. Pastor, lá em casa nós não assistimos Fantástico. Antes de conectar na Netflix, para continuar vendo aquela série que você está assistindo, e que você deu um intervalo para vir no culto, você precisa fazer o planejamento. E sabe por que eu sei que você está fazendo isso, assistindo uma série? Porque eu também gosto de série, né? E eu assisti toda aquela série que a gente torce para os bandidos, para os criminosos. Qual é a série? O que está escrito em João 3,16? Há crente entre nós, glória a Deus. Mas eu assisti toda aquela série da Netflix, como eu já falei, que a gente torce para os criminosos. E vocês já disseram o nome aqui, e a gente não ganhou nem um centavo por isso. Tirando os palavrões e o conteúdo sexual, você acaba percebendo que não adianta uma boa ideia sem um bom planejamento. O professor e o seu grupo têm uma boa ideia, mas eles também colocam em ação um bom planejamento.
Isso está lá em Heresias capítulo 5, verso 2 em diante, que você depois confere aí na sua Bíblia. A cada momento que algo dava errado, saía do controle, se startava, se é assim que diz, jovens, por gentileza me ajudem, se startava um novo plano. O plano B entrava em ação. O que a Bíblia diz para nós sobre planos e projetos? O texto que eu acabei de ler com você, dá para a gente uma dimensão muito interessante. Para construir algo, eu preciso planejar. Para eu entrar numa guerra, eu preciso planejar. O versículo 28 vai dizer, olha, se você vai construir algo, se você pretende construir algo, e aqui a gente pode abrir a mente e viajar no texto, se eu for construir algo, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja em qualquer área da minha vida, eu preciso fazer o planejamento. Eu preciso planejar. Olhando para a nossa cidade, quantas obras inacabadas você vê? Olhando para o nosso bairro, quantas obras inacabadas você vê? Às vezes até aqui na igreja, né? Porque a gente começa uma coisa e não termina. E eu não estou dando nenhuma indireta para os caras da luz, tá? Já devia ter luz aqui na esquerda, na direita e tal, né? Mas quantas obras inacabadas a gente vê na cidade? Por quê? Porque às vezes não houve planejamento. Por vezes, algo inesperado aconteceu. E o inesperado pode acontecer. Mas quantas obras inacabadas você tem na sua vida? Que você começou e abandonou? Olha ao longo da sua história. Quantas obras você começou e não terminou? O Ney falou um pouco sobre isso, e quando ele respirou dizendo, eu tive um desafio que eu comecei e terminei, ele estava falando da faculdade. Eu senti, na hora que, ele só não falou Fabapar, mas ele falou assim, eu comecei algo e tive que terminar, foi a faculdade. Mas quantas obras eu e você começamos e a gente não acabou na nossa história? Vou dar esse tempo aqui para você dar uma olhada na sua vida. Quantos projetos você começou e não terminou? Quantos planos você sonhou? Quantos projetos você colocou no papel e deixou no esquecimento? Bons projetos. Projetos espirituais. Projetos que talvez revolucionariam um lugar. Revolucionaria a igreja, revolucionaria a sua vida, mas você deixou cair no esquecimento. O verso 31 fala que até para a briga, nós precisamos planejar. E olha que eu não estou aqui para te dar mau conselho, mas até para brigar, a Bíblia nos ensina. Até para brigar eu preciso de um bom planejamento. Você quer ver uma coisa? Lá em casa eu não entro em briga com a Marli toda hora, eu não sou bobo. Primeiro, eu sei que ela sempre tem razão, eu sei que ela sempre vai ganhar. E se não for do jeito dela, eu já estou derrotado, né? Então por que eu vou entrar na briga? Eu já vou preparar minha comissão de paz. Né? Sabe aquela comitiva de paz? O Rodrigo usa muito essa estratégia com a Thaís, ele já manda chocolate de forma antecipada, ele já manda flores, né? Ele chega em casa em silêncio, né? Tudo isso ele aprendeu com Ariel. Por quê? Porque inteligentes aprendem com os seus próprios erros, mas os sábios aprendem com o erro dos outros, não é não?
Até para brigar, a gente precisa de planejamento. Se não puder vencer, ofereça paz, é que está dizendo o texto para nós, né? Se você vê, claro, no contexto de guerra que a Bíblia está colocando, tinha muito a perder. Famílias, lutas, famílias seriam escravizadas, mortas, mas ofereça paz. Mas o que a Bíblia pode nos ensinar sobre planos e projetos? Antes de entrar no que a Bíblia diz, eu quero pensar mais um pouco com você. Todos nós temos planos, ou fazemos planos, alguns ficam apenas no campo da mente. Planejamos carreira profissional, sonhamos e planejamos família, planejamos férias, e aqui um intervalo, né? A partir de amanhã estou de férias. Muito obrigado por esse tempo, esses 30 dias de férias que a gente vai ter. Mas a gente planeja férias. Quem não faz um planejamento acaba ficando frustrado. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer porto serve. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer brisa vai levá-lo. E nós precisamos então planejar. Nós precisamos elaborar bons planos. Nós precisamos colocar bons planos no papel. Mas o que a Bíblia tem para nos ensinar, então vamos lá. Faça planos e busque conselhos. Provérbios 20, verso 18 vai dizer para nós: com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. É bom a gente entender que a gente não é mestre de tudo. A gente não sabe tudo. Tem sempre alguém mais experiente na frente da gente. Tem sempre alguém que já passou por maus bocados nessa vida. Ou maus bocados nessa vida. E tem algo para nos ensinar. A cultura japonesa, a cultura oriental, faz uma referência muito forte aos seus idosos. Tem um respeito muito grande por aqueles que já viveram alguns anos a mais. E a gente precisa aprender isso. Com certeza tem alguém que já caminhou um pouquinho mais dentro daquilo que você está planejando. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você. Se você está planejando gastar menos em 2022, então procure conselhos com aquelas pessoas que sabem economizar. Se você quer cuidar melhor da saúde, procure conselhos com quem já tem uma experiência maior no assunto. Se você está pensando no seu futuro, e aqui nós temos vários jovens, essa ala daqui, né? Uma ala mais jovem, pensando no futuro profissional, por que não conversar com pessoas que já estão vivendo uma vida profissional abençoada? Tem uma galerinha assanhadinha, né? Começando a trocar uns olhares assim, pedindo para o pai e para a mãe: mãe, pai, né, deixa eu orar com fulano, né? Nem vou falar que tem um pessoal aí de uma outra igreja aqui hoje, né? Muito interessado das coisas boas que tem aqui. Sim, a Nova Jerusalém produz coisas boas. Que está olhando para os relacionamentos, está na idade dos relacionamentos. E por que não conversar com quem já viveu
um pouco mais, para saber se tudo é o quê, rapaz? Flores. Nós precisamos olhar e buscar conselhos com quem já viveu um pouco mais do que a gente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, verso 14. Diz que na multidão de conselhos há segurança. Sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? É o seguinte, olha, quanto mais conselho você receber, quanto mais conselho você buscar, mais a sua decisão vai ser acertada. Mais o seu plano vai ter segurança. Eu já fui jovem um dia, já tive cabelo, então eu sei do que eu estou falando. Mas às vezes a gente tenta fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E alguém diz, isso não é que não vai dar certo, isso vai dar ruim. Né? Isso vai dar ruim, isso vai... E a gente bate com a cabeça, ao invés de procurar bons conselhos. Então, quanto mais conselhos sobre alguma coisa, quanto mais conselhos eu tenho sobre algo da vida, mais segurança eu tenho para tomar uma grande decisão. Os grandes empresários do mundo sempre têm pessoas em quem eles vão buscar conselhos. E talvez você possa, nessa noite, olhar para o seu discipulador e falar, cara, eu preciso mais de você. Talvez você possa olhar para o seu líder de célula e falar, cara, eu quero caminhar mais perto de você, porque eu preciso entender melhor, eu preciso de bons conselhos. Talvez você possa se aproximar mais da equipe pastoral e olhar para a equipe pastoral e falar, eu preciso de conselhos para a minha vida. Porque com certeza, alguns problemas que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar na vida, alguém já enfrentou. Porque Salomão diz que não há novidade embaixo do céu e em cima da terra. Não há nada novo. Os problemas estão aí desde que o mundo é mundo. As lutas, por exemplo, com o pecado, estão aí desde que o mundo é mundo. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz para nós, os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os nossos planos fracassam porque nós não buscamos conselhos. Então, o primeiro conselho a você, se eu posso fazer isso, faça planejamento, mas busque conselhos. Converse com alguém. Será que isso pode dar certo? Será que isso vai dar certo? Será que eu estou orando com a mina certa? Será que eu estou orando com o boy certo? Será que eu estou... Será que eu vou ter dinheiro para a faculdade, para namorar? E eu nem quero pegar no pé dessa galera hoje, tá? Nós estamos suave aqui. Galera, estamos juntos. O segundo conselho que a Bíblia nos dá é que a gente precisa elaborar bem os nossos planos. Provérbios 21, 5 diz, quem planeja bem, trabalha com dedicação e prospera. Planejar bem é um fator, trabalhar é o segundo fator, e o resultado é a prosperidade. Primeiro você planeja, depois você trabalha, e então vem o resultado. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos o resultado. A gente quer colher o fruto antes da árvore crescer.
A gente quer alcançar o fruto primeiro. A gente quer o resultado. Vou falar aqui a nível igreja. Tem muito líder que não começou a trabalhar ainda, mas quer sentar na janela. Ele acha que já está colhendo o fruto. Tem muita gente que nem começou ainda, mas já quer sombra e água fresca. Deixa eu falar algo para você. Olha como é que a gente pensa. Gente, analise comigo. E eu vou usar novamente a galera jovem. A gente está no ensino médio e a gente está dizendo, que bom, eu estou acabando o ensino médio, graças a Deus. Depois que eu acabar o ensino médio, tudo vai melhorar. Aí a gente começa a faculdade, a gente começa a dizer, cara, agora eu tenho um emprego e quando eu acabar a faculdade, tudo vai melhorar. Aí você começa a trabalhar e você diz, cara, agora que eu estou trabalhando, eu já fiz o ensino médio, eu já fiz a faculdade, agora eu quero me aposentar. Quando eu me aposentar, a coisa vai ficar boa. A gente precisa planejar, mas a gente precisa trabalhar. Thaís, como é que está o planejamento? Terminando a faculdade, vem a aposentadoria? A gente precisa planejar, mas a gente precisa trabalhar. Agora tem um fator aqui que a gente precisa entender. Planejar bem facilita o trabalho. Planejar bem facilita o trabalho. Vou dar um exemplo para você. Eu sou um homem realizado com o ministério pastoral. Eu me sinto bem em estar no meio das pessoas. E vocês sabem, nem sempre pregando, mas estando com vocês, eu me sinto realizado. Mas, cara, eu pensei mal. Eu podia ter sido psicólogo. Não é não? R$150 por hora, sentadinho ali, ouvindo e não falando nada. Aqui eu tenho que ouvir, tenho que falar. Planeje bem e trabalhe bem. Agora nós vamos ter um monte de psicólogos aqui, né? Cara, o pastor disse que é o negócio, é o lance. Eu vou virar psicólogo, porque trabalha pouco, mas estuda bastante. Jovens, e nós somos uma comunidade de jovens, deixa eu falar algo para você, muito importante, esse conselho é de graça e o próximo eu vou cobrar 50. Você nunca vai deixar de estudar. Qualquer profissão que você escolha, qualquer direção que você tome, você vai precisar estudar. Eu estava lá no apartamento da Ananda, junto com o Josemar, e o Josemar, né, muito experiente, levantou um tripé, colocou um negócio de luz assim, e tchum, encheu a casa de raio verde. Eu falei, o cara está virando o lanterna verde, só pode, né? Um tripézinho, pá! E aí ele olhou para a parede e falou, ali precisa de nivelamento, tem que abaixar ali, tem que erguer lá. Eu falei, cara, que mundo louco é esse? No meu tempo o pessoal ia pegar um negocinho, colocar lá um barbantinho, como é que era o nome, Ariel? Um plumo com um negocinho para ver se a parede estava torta. Pelo menos manual você vai precisar ler. Então esqueça de que, acabando aqui, você não vai parar de estudar, você vai precisar continuar estudando, porque o mundo está em mudança. Nós estávamos aqui, só trazendo um pouco para cá, para a nossa realidade, nós estávamos muito bem. Nossos cultos bombando, a igreja cheia, lotada, aí alguém inventa um negócio de Covid. Todo mundo fica em casa, máscara, álcool em gel, nós temos que ficar em casa, fechado.
E aí o que aconteceu conosco? Tivemos que aprender a mexer em tecnologia. Computador, câmeras, programa. Uma galerinha jovem lá sentada, mudando aqui, até colocando cabelo no pastor. Clareando, foco, tal. A gente vai continuar planejando, estudando, trabalhando, e então a gente alcança o que a gente deseja. Eu citei o exemplo ficcional do professor em La Casa de Papel. Um bom plano precisa ser visto e revisto quantas vezes forem necessários antes de colocar em execução. Toma essa que é de graça também. Um plano precisa ser visto e revisto antes de ser colocado em execução. O texto que nós lemos de Lucas diz para nós que ninguém começa uma construção sem antes fazer planejamento, porque a obra pode começar e os recursos podem faltar. Quando a gente faz um bom planejamento, quando a gente revisa o planejamento, quando a gente não tem medo de mudar, e a nossa equipe pastoral sabe disso, não é? Pastor, graças a... Reunião atrás de reunião, toda quarta-feira. Graças a Deus, dizia Lidiane, nós estamos chegando ao final. Aí o pastor falava, a gente tem que mudar isso. Isso aqui, gente, nós vamos precisar mudar. Vamos precisar acrescentar isso aqui. Porque eu estou aqui, a cabeça está fervendo, sua cabeça está fervendo, e a gente precisa mudar isso. Por quê? Quando a gente revisa, quando a gente busca bons conselhos, quando a gente planeja bem, os riscos diminuem. Nós não podemos ignorar os riscos da vida. Alguns planejamentos nossos vão falhar, inevitavelmente. Circunstâncias da vida, como uma enfermidade, pode colocar o seu plano, pode colocar todo o seu projeto, todo o seu planejamento em risco. Como eu disse, nós estávamos vivendo bem e de repente apareceu o Covid. Tudo aquilo que nós tínhamos planejado um ano inteiro, 2020 inteiro, olha, nós tivemos que parar. Encontro com Deus, Kids, encontro com Deus, Teens, encontro com Deus de adultos, encontros de casais. A gente teve que parar, estava tudo planejado, mas a gente teve que parar. Então note, mesmo com um bom planejamento, mesmo revisando, vai acontecer ou vão chegar circunstâncias na sua vida que podem anular o seu projeto. E aí você pode estar se perguntando que hora que o pastor vai falar do plano B? Lá no final. Terceiro conselho que a Bíblia nos dá: consagre ao Senhor os seus planos. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E aqui a gente precisa de uma reflexão maior. Eu posso trabalhar bem os outros dois pontos. Eu posso fazer um planejamento, buscar conselhos, eu posso revisar os conselhos, eu posso revisar o planejamento, diante dos conselhos que eu recebi. Mas muitas vezes nós falhamos porque nós não colocamos os nossos planos no lugar que eles devem ser colocados. E não é no papel, é nas mãos de Deus. Nós não consagramos os nossos planos e os nossos projetos. Quantas coisas boas eu planejei, mas não consagrei ao Senhor. Quantas coisas boas eu planejei e comecei a executar, mas eu não havia colocado nas mãos do Senhor. Quantos planos e projetos que eram bons,
que eram bem intencionados, mas que faltou uma pitadinha de consagração e de falar assim: Senhor, é da sua vontade. Agora, o que é consagrar ao Senhor? Consagrar ao Senhor não é simplesmente orar depois que você já planejou. Porque tem muita gente que pensa dessa forma: bom, eu estou planejando, então agora eu vou orar. Senhor, está aqui o meu projeto. A tua palavra diz que ao homem foi dado fazer planos, mas toda a vontade vem do Senhor. Então está aqui, minha parte eu fiz, planejei. Então orou, colocou nas mãos do Senhor. Tem muita gente que pensa que planejar e consagrar é simplesmente orar depois que planejou. E eu confesso a vocês, eu já fiz muito isso. Como diz o pastor Jeremias, vamos abrir o confessionário. Quem não fez? Quantas vezes eu planejei e só orei depois? Então, consagrar ao Senhor é dedicar desde o início aquilo que você está intentando, aquilo que você está pensando, é colocar na mão do Deus Todo-Poderoso aquilo que você está planejando, aquilo que você está sonhando. É preciso consagrar ao Senhor. E quando a gente não faz isso, eu entendo que nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós achamos que nós somos Deus. Então eu faço um planejamento, eu faço um bom plano, e aí eu então consagro ao Senhor com uma oraçãozinha simples, básica. É como se eu colocasse Deus como meu servo. Ele vai trabalhar para mim. Agora eu fiz o meu planejamento, agora Deus tem que trabalhar para mim, porque eu consagrei a Ele. Consagrar é dizer: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Se der certo, é pelo Senhor. Se der errado, eu entrego ao Senhor. Consagrar é dedicar tudo na mão do Senhor. Olha o que diz para nós, Tiago, capítulo 4, verso 13 a 16. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 16. Atentai agora, vós dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá faremos um ano, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que parece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, pois, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Planejou bem, consagre ao Senhor e espere a resposta. E aqui nós temos uma outra dificuldade. Nós somos imediatistas. Nós queremos resposta rápida de Deus. Deus, eu já orei, eu coloquei o meu plano nas suas mãos, é sim ou não? O que o Senhor está pensando? Vai demorar quanto? Quanto tempo o Senhor vai demorar para me responder? Nós queremos respostas rápidas. Nós somos a geração da conexão rápida. Nós somos a geração da conexão rápida. Tudo tem que ser rápido para nós.
Se demora um minuto, a gente já fica tomado de ansiedade. Ao invés de trabalharmos no tempo de Deus, nós queremos que Deus trabalhe no nosso tempo. Olhe para alguns exemplos da sua vida. Veja quantos planos você já fez e quantos foram frustrados por falta de consagração. Ou talvez por pressa. Voltando àquela galerinha jovem que está ali trocando olhares. Tem algumas áreas da nossa vida, tem algumas áreas das nossas vidas que nós precisamos planejar muito bem. A primeira é a profissão. Que profissão eu vou ter? Eu preciso orar ao Senhor e preciso da resposta. Vida conjugal. É importante. Quem vai passar o resto da vida junto comigo? Que eu já vou dizendo já. Estou cansado de fazer casamento de quem se separa. Não é? As pessoas planejam e logo depois diz assim, não é isso que eu tinha para a minha vida. Você pode mudar de profissão, mas você não pode mudar de casamento. Você pode escolher bem uma profissão. E você precisa escolher melhor ainda quem vai passar ao seu lado. Por não ouvir Deus, muitas vezes nós fracassamos em algumas áreas da nossa vida. E aí, quando tudo deu errado, você se pergunta, cadê o plano B? Cadê o plano B? Presta atenção comigo. É por não orar antes que a gente precisa do plano B. É por não orar antes que eu e você precisamos do plano B. E o plano B para muitos, ao longo da história, tem sido de murmuração e reclamação de Deus. Quando tudo na minha vida não dá certo, quando tudo dá errado, quando as coisas não vão bem, porque até fiz um bom planejamento, mas não consagrei ao Senhor. Então a minha vida se torna murmúrio e lamento. E o plano B de muitos tem sido reclamar de Deus. O plano B de muitas pessoas tem sido reclamar de Deus. O plano B de muitos tem sido orar depois que tudo deu errado. Por que eu não orei mais? Por que eu não planejei melhor? O meu plano B é reclamar. O meu plano B é orar depois que tudo deu errado. Você poderia ter feito antes e aguardado a resposta de Deus. E aí você começa a se perguntar, qual é o plano B? Como se Deus fosse obrigado a dar a você a resposta do plano B.